Bom dia, senhor presidente. Nós tivemos na data de ontem, presidente, uma comissão de parlamentares aqui do nosso estado que fizemos uma série de reuniões importantes em Brasília. E eu venho ocupar essa tribuna aqui hoje para esclarecer a população do Mato Grosso do Sul acerca desses trabalhos, dessas tratativas e alertar com relação a um problema que vai se colocar, que está se avizinhando para o nosso estado e que já tem sido objeto de muitas das nossas discussões aqui. E eu me refiro especificamente à questão fundiária do nosso estado, da PEC 132, a proposta de emenda constitucional 132, e a discussão com relação ao marco temporal. Talvez alguns não tenham notado ainda, senhor presidente, mas na data de ontem, a ministra do STF, a ministra Rosa Weber, que preside aquele colegiado federal, pautou o julgamento para o marco temporal, que vai definir uma questão importantíssima para o nosso estado e de repercussão nacional, para esse julgamento para o dia 7 de junho próximo. Então, nós estamos aí há aproximadamente um mês de uma decisão que, se for para um lado ou se for para o outro, independentemente do resultado, a gente vai saber que, com certeza, o Mato Grosso do Sul vai entrar numa conflagração. Se nós tivermos um ganho de causa nesse assunto, na questão indígena, pode suscitar uma série de conflitos. Se for para o ganho de causa para o lado dos produtores rurais, certamente será incompreendido pelo lado oposto. E eu penso o seguinte, presidente, que muitas vezes nós poderíamos encontrar uma solução que não é pela via de um julgamento. E o parlamento, seja o parlamento estadual e principalmente o parlamento federal, ele tem que muitas vezes encontrar e servir como solução, criando soluções legislativas e fazendo um trabalho de mediação social através da criação das leis, impedindo que o Supremo tenha que arbitrar e escolher para um lado ou para o outro numa decisão dura. Então, qual que é a questão que foi colocada e foi objeto da nossa conversa ontem? Quero até mencionar que estive com o deputado estadual Zeca, do PT, que esteve conosco, acompanhando todas essas reuniões. Nós tivemos o apoio de toda a bancada federal, e eu quero agradecer especificamente ao coordenador da bancada, ao Vander, que fez um verdadeiro périplo entre todos os ministérios, nos apresentando e abrindo portas. Tivemos o deputado Dagoberto, tivemos o deputado Beto Pereira, a deputada Camila, deputado Geraldo Rezende. Então, essa comissão do nosso estado, até de maneira suprapartidária, buscou a interlocução com quem de direito no governo federal para que nós encontrássemos uma solução, principalmente nesse inteirinho aí de um mês, até o julgamento do marco. Nós tivemos uma conversa importante com a ministra do nosso estado, que hoje ocupa a posição de chefia do orçamento e planejamento, que é a ministra Simone Tebet. Tivemos uma conversa importante também na Secretaria de Articulação Institucional, dentro do Palácio do Planalto, e tivemos um debate também relevante com o ministro Paulo Teixeira, que é o ministro do Desenvolvimento Agrário, que conhece bem essa matéria. Qual que é o pleito, presidente? Nós apresentamos, e principalmente a ministra, com quem nós temos uma interlocução especial por ser aqui do nosso estado, que nós pudéssemos fazer a votação da chamada PEC 132. O que essa PEC 132 faz, deputada Jane? Ela vai inscrever na Constituição e vai reformar um dispositivo que hoje está absolutamente falho. Nós temos o artigo 231 da Constituição de 88, que diz que a União irá demarcar as terras que os índios tradicionalmente ocupam. Ocorre que o Constituinte de 88 não definiu o que ela quer dizer com terras que os índios tradicionalmente ocupam e nem disse qual vai ser o tratamento. As pessoas imaginam que quando a gente está falando de demarcações, uma vez demarcada, você vai retirar aqueles produtores, aqueles que são proprietários, e vai indenizá-los. Mas não é isso que está colocado.
A Constituição brasileira, ela tem uma lacuna e permite que, por uma simples portaria da FUNAI, muitas vezes até bem intencionada, delimitando uma área, e uma vez demarcada, aquele proprietário, aquele produtor rural, que muitas vezes está há dezenas de anos naquela terra, muitas vezes até centenas de anos, nós temos casos aqui do Mato Grosso do Sul, o deputado Zeca colocou bem, né, onde o título de propriedade remonta a 1856, não é isso, deputado Zeca? Então, nós temos aí títulos de propriedade que estão vigorando da época do Império e que, se objeto de demarcação, trata-se de uma expropriação. Então, os proprietários são retirados de sua casa com uma portaria declaratória, por um mero ato administrativo, e simplesmente não se indeniza. Então, qual que é a luta, qual é a briga, qual é a nossa motivação para impedir uma conflagração geral do nosso Estado? É que nós possamos inscrever na Constituição e reformar o artigo 231 para permitir a indenização. Ora, se nós resolvermos a questão da indenização, pode ter certeza que esse conflito diminui muito a temperatura. Porque hoje, indígenas e produtores rurais estão sendo colocados como inimigos que não são, mas principalmente porque existe essa lacuna legislativa. Resolvida a questão da indenização, que tem que ser indenização na mesma regra que nós temos hoje para a reforma agrária. Se o governo quer fazer uma indenização na reforma agrária, ora, ele pode fazê-lo. Ele pode fazê-lo mediante algumas regras, com indenização prévia, indenização justa e indenização em dinheiro. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela... Permite uma parte, deputado? Permite, só para terminar o raciocínio, porque a Constituição Federal, ela impede o confisco. Então, o que nós estamos tentando fazer? É impedir este confisco, através da PEC 132, que vai permitir a indenização. Então, deputado Zé Terceiro, deixa eu concluir o raciocínio e vai te passo a palavra para Vossa Excelência. Nós conversamos com a ministra Simone para que ela alerte o governo federal e um pedido especial ao presidente da República, ao deputado federal Arthur Lira, para que paute a PEC 132. Essa PEC 132 já foi votada em 2 ocasiões no Senado Federal, ela se chamava PEC 72, inclusive a ministra Simone Tebet foi relatora, tá? Então passou em unanimidade, com mais de 70 votos dos senadores presentes, então ela passou em unanimidade, foi para a Câmara Federal. Então a Câmara Federal será a última palavra. Vai terminar regimentalmente, ainda que nós modifiquemos a PEC, ela termina regimentalmente dentro da Câmara. Então, o que nós estamos pedindo? Antes da votação do marco temporal, que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, possa votar a PEC 132. Essa é a orientação da ministra Simone Tebet. Isso que nós conversamos ontem no Palácio do Planalto. Nós conversamos com o deputado, com o ministro Paulo Teixeira, que tem a mesma avaliação. Então, nós ficamos esperando uma articulação com o deputado Wander, deputado Dagoberto, que falariam com o Lira, e também buscariam uma articulação com o ministro da Articulação Institucional, o Padilha, para chamar uma reunião em alto nível entre os ministros e que nós possamos ter essa mobilização. Agora, por que eu trago esse tema aqui para o nosso Estado? Primeiro, para informar as pessoas do que aconteceu, né, o que nós estamos vendo como possível solução, para impedir o mal maior, que seria a conflagração de uma decisão A ou B, ruim ou boa para um lado ou para o outro, agora no dia 7 de junho. Eu acho o seguinte, nós temos que tratar esse tema de assunto de maneira suprapartidária. Eu acho que todo mundo aqui no Parlamento sul-mato-grossense já concordou com a ideia da indenização. O governo do Estado também é favorável a isso. Nós precisamos subir isso aqui de nível, nós precisamos de aliados. Nós precisamos que o governo do Estado, o governador Eduardo Riedel, que é sensível à questão, conhece profundamente esse tema, que nós possamos fazer uma caravana aqui para Brasília, presidente, e de repente sensibilizar o presidente da República para que peça, para que vote a PEC 132. Nós precisamos colocar um fim nesse assunto. Não é possível que nós vamos continuar vivendo dessa maneira, tratando produtores rurais dessa forma, tratando indígenas dessa forma, e daqui a pouco vai ter morte, como já aconteceu no passado. Então, nós podemos resolver, eu estou convicto que nós podemos resolver. Nós precisamos de força política, nós precisamos fazer um trabalho, que é um debate
e dentro da democracia que é importante, que é um debate pedagógico, nós temos que convencer a sociedade. Então, convencida a sociedade que esse é o caminho, eu estou convencido que esse é o caminho, nós temos uma janela de oportunidade para que nós possamos resolver esse tema. Deputado Zeca. Deputado Zé Teixeira pediu antes. Pois não, deputado Zé Teixeira. Deputado Pedro Neto, eu estou ouvindo com muita atenção a colocação de Vossa Excelência, uma colocação viável e apaziguadora, mas existe uma diferença entre reforma agrária, que Vossa Excelência citou, e a questão indígena. Porque a reforma agrária, ela existe vários levantamentos, que a terra ela tem que ser improdutiva, ela tem que não alcançar um índice de produtividade, ou de soja, ou de milho, ou de boi, ou de leite, para que ela seja passível à desapropriação para a reforma agrária, pagando-se as benfeitorias por avaliação à vista e a terra nua com TDA, 20 anos de prazo. Esse é o sistema da reforma agrária. As terras invadidas por índios no Mato Grosso do Sul, elas são terras legitimamente tituladas pelo Estado de Mato Grosso. E foi vendida as terras aos produtores que hoje nós somos sucessores deles. As pessoas que requereram essas terras foi depois da proclamação da República, a partir de 1889. Então, títulos legítimos, como o deputado Zeca do PT mostrou aí, que eu até dei a ele, o título que está invadindo a terra produtiva por índio, lá no município de Rio Brilhante, não tem nada a ver com a reforma agrária, porque o índio está invadindo uma terra produtiva, impedindo os produtores de plantar e impedindo até de colher, e com amparo de autoridades. Então, são duas coisas distintas. A reforma agrária, agora, se o governo quiser, ele tem o direito dele, na Constituição, ele pode desapropriar a propriedade que ele quiser no país de utilidade pública. Ele desapropriou uma propriedade grande em Goiás, o governo Lula, quando ele... Se Zé, para concluir, porque a parte, senão nós vamos terminar o Então, eu gostaria de deixar essa colocação, que eu tenho a impressão que Vossa Excelência, claro que a pessoa que vai perder, se vender, ela vai embora, até do país, como é o caso aí de Cidolândia, como é o caso do irmão do Buriti, de Quebra-Fogo. Então, Vossa Excelência coloca com muita inteligência, com muita sabedoria, porque estão fazendo uma mediação para que isso acabe com essas invasões inadequadas, inescrupulosas, com amparo do CIMB, com amparo de ONGs, com amparo de ONGs, de CIMB e de tantos outros, inclusive de autoridade constituída, que seria para ser guardião do direito de todos, e aí tem tendência para um lado. Muito obrigado pela parte. Obrigado pela parte, deputado Zé Teixeira. Apenas para mencionar que a minha alusão à questão da reforma agrária é apenas para fazer um comparativo onde, no caso da reforma agrária, existe indenização prévia justa em dinheiro ou através da TDA, quer dizer, existe um mecanismo de indenização. E no caso da discussão indígena, é uma simples anulação dos títulos de propriedade, muitas vezes titulados legitimamente pelo Estado de Mato Grosso e outros entes federativos, e que hoje está sendo rasgado ao arrepio da lei. Me permite? Por favor, deputado. Primeiro, o deputado Pedro Neto, deixar claro de que a questão da reforma agrária, tanto no governo Lula 1 e 2, já teve um novo comportamento, fundamentalmente comprando terra dos produtores que eventualmente queiram vender. Foi assim que o governo Lula procedeu. Comprava as terras e pretende comprar reiteradas vezes. O presidente Lula tem falado, tem fazendeiro que quer vender terra, nós queremos comprar, disse recentemente no pronunciamento. Portanto, esse conflito, se é terra produtiva, improdutiva, não tem mais o mérito fundamental. O mérito fundamental do debate é, tem gente querendo vender a fazenda? Vamos fazer uma avaliação, pagar o preço justo e assentar. Que eu acho que nem precisa.
porque a quantidade de lotes abandonados nos assentamentos, até por falta de apoio daqueles que foram assentados, é enorme. É fazer um novo INCRA, um levantamento disso e poder assentar aqueles que pretendem. Segundo, me somar a Vossa Excelência, que nós tivemos junto ontem em Brasília. O grande debate que se faz, presidente, acerca da terra indígena, é essa definição da Suprema Corte, da STF, de que marcou para dia 7 do mês que vem a votação, a decisão sobre o marco temporal ou não, o que é uma definição extremamente perigosa, tanto favorável a um lado ou ao outro. Por isso, a decisão estratégica de se encaminhar todas as forças para votar a PEC, e é importante registrar, Vossa Excelência acabou se esquecendo, de que a ministra Simone nos colocou o seguinte: votada a PEC, lembra? Votada a PEC, o presidente Lula já determinou que se coloque, porque está garantido as condições técnicas, 2, 3, 5 bilhões no ano no orçamento para adquirir ou para indenizar as terras eventualmente de conflito. Porque são proprietários de boa fé. Não pode os índios lá invadir e achar que vão tomar terra na marra. Vamos indenizar no preço justo, com os recursos que a PEC vai permitir, para que a gente possa voltar com a paz no campo, desenvolvimento com justiça social. Parabéns, muito obrigado pela participação na agenda de ontem em Brasília. Deputada Gleiciane. Uma parte, eu gostaria de parabenizar pela iniciativa de fazer esse debate no sentido de eliminar os conflitos, né? Eu acho que o Mato Grosso do Sul tem sido um exemplo muito negativo, esses conflitos agrários que acontecem aqui no Estado, com repercussão internacional. A gente tem acompanhado isso de um outro espaço, acompanhando as lutas dos movimentos indígenas, e a gente entende que é preciso pacificar o Estado. Isso não é mais interessante para o desenvolvimento do Estado, não é interessante para as comunidades indígenas, não é interessante para proprietários e proprietárias rurais. Então, eu entendo que realmente a gente precisa encontrar um caminho, né, para poder resolver essa situação. Queria registrar que nessa semana esteve aqui no Estado do Mato Grosso do Sul, Alice, não sei se eu vou pronunciar o nome dela bem aqui, Alice Vairimo Yanderito, não sei se é assim que pronuncia, mas ela é subsecretária-geral e conselheira especial de prevenção de genocídio da ONU. Né? Isso significa que esses conflitos estão num nível internacional muito tenso e realmente a gente precisa ter saídas para administrar e pacificar o Estado, e a gente, então, pular essa pauta e começar a discutir o desenvolvimento do Estado. Acho que isso é importante. Mas eu gostaria de dizer aqui sobre a importância também da gente discutir isso a partir também das lutas indígenas. Né? É importante a gente considerar que essas terras, é preciso ter um trabalho realmente de demarcação, de identificação das terras, que são as terras demandadas pelas comunidades indígenas. E também é necessário um processo de indenização para as comunidades que ficaram fora desse processo, porque essas pessoas vão retomar o seu espaço, mas não da forma como elas gostariam e para poder exercitar a sua cultura. Então, assim, quero me colocar aqui junto ao deputado Pedro Kemp, ao deputado Zeca, que já faz esse debate há bastante tempo, para a gente ajudar a intermediar nesse conflito e para a gente encontrar soluções que sejam importantes e interessantes para ambos os setores. É isso, obrigada. Deputado, me permite só uma contribuição? Por gentileza, presidente. Prestei muita atenção na fala de Vossa Excelência, estou até orgulhoso do encaminhamento que o senhor fez, Vossa Excelência fez junto com o deputado Zeca, a reunião na FamaSul, o estabelecimento desse diálogo, até porque é constrangedor para nós. O marco temporal foi estabelecido no julgamento da Raposa Serra do Sol. Exato. Então, tem que saber que isso já foi julgado. Aí o STF volta a rediscutir
Depois de anos, o deputado Júnior era presidente dessa casa, o deputado Lídio, deputado Rinaldo já tiveram em comunidade, tiveram fazendo essa discussão, a proposta de indenização e a Constituição Federal está lá essa PEC também. Então, é importante a visita de Vossa Excelência, mas é importante que a gente, de repente, faça aqui um requerimento, uma indicação, um documento em nome de toda da casa, ao presidente da Câmara, Arthur Lira, pedindo o julgamento, pautar logo essa PEC, porque a discussão agora é de indenização, não é mais de... não tem outra discussão a se fazer. Então, parabéns para Vossa Excelência, agradecimento em nome da casa pelo empenho na busca dessa solução. E muita gente, às vezes, critica, né, o posicionamento do Judiciário, critica o STF, mas quando as soluções não são feitas pelo Estado, pelo Parlamento, aí vai sobrar para o STF, e o STF que é provocado, ele tem que fazer o julgamento. Então, parabéns aí pela iniciativa e pelo trabalho. Obrigado, presidente. Excelente iniciativa. Se a gente pudesse mandar um ofício em nome da casa, subscrito por todos os deputados, isso tem uma força muito grande. Então, se a gente pudesse conseguir a unanimidade dessas assinaturas, eu acho que isso é um ato simbólico que nós vamos fazer no Mato Grosso do Sul, dizendo que todos os deputados e deputadas, toda a classe política, de maneira suprapartidária, está preocupada com esse tema, que nós queremos uma mediação do parlamento para que o Supremo Tribunal Federal não seja obrigado a fazer a arbitragem entre interesses tão contraditórios, cuja decisão, para um lado ou para o outro, pode conflagrar o país e especialmente o Mato Grosso do Sul. Então, eu acho que a gente evoluiu em termos de maturidade política ao fazer esse debate. Então, importante, nesse aspecto, a força do nosso governador do estado, Eduardo Riedel. Tenho certeza que o governador também vai se somar junto conosco, para que a gente possa virar de vez a página desse problema que está afligindo a gente há tanto tempo no Mato Grosso do Sul. Deputado Pedro Kemp, já estava encaminhando o final, mas se Vossa Excelência queria fazer uma parte... Bem rapidinho, deputado, muito obrigado pelo à parte. Eu fico feliz de ouvir aqui Vossa Excelência, deputado Zeca do PT, que estão bastante empenhados nessa questão, porque eu praticamente durante 20 anos aqui na Assembleia Legislativa, eu trabalhei em cima desta questão, inclusive no governo da presidenta Dilma, eu consegui realizar aqui uma audiência pública muito representativa. Vieram 20 técnicos e autoridades do governo federal, dentre eles o ministro da Justiça, à época, José Eduardo Cardoso, e o advogado-geral da União, que era o Eugênio Aragão, e nós conseguimos, aqui tinha representantes também das lideranças indígenas e dos proprietários rurais, nós conseguimos levantar essa tese da indenização pelo valor da terra nua, e aqueles que compraram essas terras, que têm títulos, né, compraram de boa fé, e nós conseguimos avançar muito na discussão. E da parte da AGU houve um parecer, e do Ministério Público Federal, pareceres favoráveis a essa negociação para indenizar os proprietários e demarcar essas terras para as comunidades indígenas. E depois a presidenta Dilma saiu, né, houve o processo de impeachment, que nós chamamos de golpe, né, e, infelizmente, essas tratativas, elas cessaram, né? Não avançaram mais. E eu vejo que essa iniciativa de Vossa Excelência, do deputado Zeca do PT, nos dão assim, a esperança de que nós, a partir de agora, possamos avançar nesta proposta, que eu entendo, deputado, que é a única forma de resolver este conflito que existe aqui no Mato Grosso do Sul. Não existe outro, porque... ao contrário de outros estados, de outros lugares, que terras foram griladas, que houve expulsão de comunidades indígenas, aqui, o antigo estado de Mato Grosso titulou essas terras e as pessoas compraram, pagaram e têm o título, e hoje
não se pode reparar uma injustiça cometendo outra injustiça. Então, é preciso garantir aos índios a posse das terras tradicionais, mas também é preciso indenizar quem está com esses títulos hoje, né, legítimos. Eu fico muito feliz, porque eu trabalhei muito nessa questão, tenho toda a documentação arquivada de audiências públicas, inclusive tenho documentos de proprietários rurais que estão dispostos a negociar as suas terras, já assinaram documentos, né, porque eles entendem que nunca terão paz se eles continuarem com essas propriedades que são reivindicadas pelos índios. Então, eu faço de coração, votos de que essas tratativas possam chegar a um bom termo e nós pacificarmos de vez essa situação aqui no Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Obrigado, deputado. E aproveitando, então, em complemento à fala de Vossa Excelência, ia ser importante que a gente tivesse esses pareceres da Advocacia Geral da União, os pareceres do Ministério Público Federal com relação à legalidade, porque é uma tese jurídica que nós estamos... que são dois caminhos. Um caminho da PEC, que é o caminho juridicamente mais seguro, e o outro caminho é o caminho da indenização, que é possível ser feito também, mas é necessário alguma criatividade na tese jurídica, uma vez que o artigo 231 não fala, o artigo 231 do texto constitucional não fala em indenização. Então, usando qual argumento nós faríamos a indenização por compra, né, que era uma das estratégias que nós usamos na ocasião da vinda do José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, nas chamadas mesas de negociação, no caso de Buriti. Qual que era a tese utilizada aqui? É que, na realidade, era possível, sim, a indenização por crime cometido pelo Estado na titulação. Então, seria o Estado do Mato Grosso, e geralmente nós estamos tratando de coisas que ocorreram no pós-Guerra do Paraguai, que é 1864 a 1870, né, como política oficial de ocupação do sul do estado de Mato Grosso, né, esse estado titulou os colonos para que nós ocupássemos o território brasileiro, adquirido no pós-guerra. Né. Então, assim, o que está sendo colocado nessas teses jurídicas seria um erro de titulação do então estado de Mato Grosso, no pós-Guerra do Paraguai, que teria causado esse problema. Então, nós teríamos, sim, a possibilidade de indenizar esses proprietários que foram adquirentes por boa-fé, então, por conta desse erro material feito aí pelo Estado, tá? Mas não é uma tese jurídica tão simples, tá? É uma tese jurídica que nós desenvolvemos aqui no Estado, com a ajuda da AGU, com a ajuda do Ministério Público, mas não tem essa interpretação tão simples e tão linear quando a gente sai de outros fóruns que não conhecem a situação do Mato Grosso do Sul. Tá? Então, apenas então para concluir dessa maneira, pedindo o apoio de todos os parlamentares. Parabéns, presidente, pela ideia dessa carta e com certeza a gente vai evoluir nesse assunto. Muito obrigado a todos.